Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da oitava da Páscoa. De antemão, quero dizer a você uma feliz Páscoa para você e sua família. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Vamos então juntos agora ver o texto dessa segunda-feira que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nos diz assim. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Gente, até o dia de Pentecostes, a gente vai meditar muito o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos começar agora pelo capítulo número 2. Né? E aí, é interessante você perceber qual é a estratégia, né, literária e até mesmo de pregação que Pedro está utilizando aqui. Foi muito normal acontecer isso no início da igreja primitiva, que era olhar o Antigo Testamento e enxergar coisas que apontassem e fundamentassem a figura de Jesus Cristo. O que foi que Pedro então fez? Ele observou, além de contar toda a história que estava sendo colocada aqui, ele quis defender que Jesus tinha ressuscitado, que vai ser inclusive o foco da minha reflexão, porque nós estamos na Páscoa. E aí, segundo o texto, o que é que ele vai fazer? Ele observa que lá no Antigo Testamento, em um dado momento, Davi falou que seu corpo não ficaria na região dos mortos. Deus não permitiria que ele experimentasse a corrupção. Ora, talvez alguém pudesse dizer assim: nossa, isso era para Davi. Mas Davi de fato morreu. Então, depois que viram que aquilo ali não acontecia em Davi, automaticamente entenderam: nossa, como Davi é profeta, Deus estava inspirando ele que viria alguém, o enviado, o ungido, o Messias, no qual isso de fato iria acontecer. E aí Pedro analisa que isso aconteceu de fato em Jesus Cristo. Mas deixa eu te explicar um pouco do que seria então a mansão dos mortos, para você ficar bem claro do que seria esse significado. Para um judeu, existia o céu, onde na parte de cima do céu tinham grandes comportas de água, por isso que chovia, e por isso que o céu era azul, porque era a água que tinha em cima. E embaixo você tinha ali a mansão dos mortos, não era um inferno, era o local onde todo mundo que morria ficava ali embaixo. Só que também se tem a compreensão de que aquilo que a gente fazia de mal na nossa vida, né, a gente iria experimentar a corrupção tanto do nosso corpo, que iria ser totalmente destruído, como também a gente ia ter ali a morte eterna, né, que é o contrário da vida eterna, que seria uma morte sem nenhum tipo de comunhão com Deus. Então, a expressão corrupção tanto tem a ver com a dinâmica do corpo, que iria ser destruído, né, por animais, por baratas e por aí vai, e em contrapartida também, como eu falei para vocês, a questão dessa desunião, dessa não comunhão com Deus. Só que aí o que acontece? Pedro vai dizer: olha, já que não aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus. E por isso ele vai dizer: Jesus não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Então Jesus não peca, e Jesus ressuscita dentre os mortos. Jesus não fica ali, diferentemente de todo outro povo. Então, no final das contas, ele está defendendo a ressurreição de Cristo.
Só que é interessante perceber que ele vai dizer, né, que Deus mesmo ressuscita Jesus dos mortos e nós então somos testemunhas dessa realidade. E aí, que é o versículo 32, e aí vem a grande visão do que é que deve ser então a oitava da Páscoa. Muita gente fica sem entender para que a gente celebra a oitava da Páscoa. É porque a alegria que brota da Páscoa ela é tão grande que ela não consegue ser contida em apenas um único domingo. Se estende durante toda a semana para que eu e você sejamos testemunhas da ressurreição do Senhor de modo mais efetivo nessa semana inteira. Precisamos permitir com que o nosso coração ele viva um eterno domingo durante esses 8 dias. É como se fosse um prolongamento mesmo do domingo da Páscoa. Aquela alegria ela não fica lá, ela permanece esses 7 dias, porque é uma alegria gigante. E aí a gente precisa também ser testemunha da ressurreição. Precisamos anunciar aos 4 cantos, com os nossos rostos, as nossas ações, as nossas palavras, essa grande certeza que é da ressurreição. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo também do Evangelho desta segunda-feira. Até já!